Cabo Verde quer apostar na governança e na partilha de dados, disse o presidente do Conselho Nacional de Estatística, assegurando que muitas empresas têm necessidades de dados, mas não estão abertas à cedência dos mesmos. Muitas instituições têm necessidades de dados, mas não estão abertas à sua cedência, remata o presidente do Conselho Nacional de Estatística. Lançamos as linhas gerais para a criação de um quadro nacional de governança e partilha de dados, com premissas claras, com ideias de que, de facto, muitas instituições têm necessidade de dados, reclamam que não recebem dados, que não têm acesso, mas também essas instituições não são abertas à cedência de dados. E então, neste paradigma, nesta ideia importante de que dados são importantes, cada vez mais é necessário tirar dividendos do poder de dados, e isso só se faz com acesso aos dados. A cedência de dados é uma tendência mundial. Aqui em Cabo Verde é cada vez mais importante a criação de um quadro nacional de governança e partilha de dados com a responsabilização de todos os envolvidos, salientou Carlos Mendes. Quais são as entidades, por exemplo, que estão no ecossistema de dados, quais são as suas responsabilidades, como é que os dados poderão ser acedidos, qual é o tempo que, por exemplo, uma entidade poderá ter entre o recebimento de um pedido, uma solicitação, até a sua disponibilização. E tudo isto, de facto, são questões importantes e também haverá um quadro legal associado a isso para que, num clima de confiança interinstitucional, tínhamos, com devida proteção de dados, naturalmente, tínhamos um quadro de governança, tínhamos que todos os utilizadores, todas as instituições possam ter acesso aos dados e cada vez mais de uma forma democratizada. Em dezembro, avançou, o Conselho Nacional de Estatística vai apresentar uma proposta sobre esse quadro nacional de governança e partilha de dados, no qual posteriormente vai ser socializada com todos os setores.